Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias, casos extraterrestres, entre outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia será narrado por mim um conteúdo, um tópico, um assunto diferente. Se você curte esse tipo de trabalho, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilha com mais pessoas que também gostam. Assista o vídeo até o final e quando terminar, decidir que quer continuar a receber notificações do canal, vai lá no sininho na opção Todas e clique lá. E sempre que houver conteúdo novo aqui, você será notificado. Recados dados, vamos prosseguir aqui com a leitura do livro Os Quatro Guardiões. Livro 1, O Oráculo, escrito por Tiago Wildfire. Capítulo 4, Crônicas e lendas. Wood. John Woodbury e seu amigo Carter Wade enfrentavam uma difícil batalha. Estavam junto à porta de uma sala espaçosa que ficava dentro de uma dimensão paralela criada pelo baú azul. Naquele momento, o inimigo e seus insetos demoníacos estavam em um malacafento processo de evolução. Ele havia disseminado milhares de vermes pela boca e que agora começavam a se alimentar de seu corpo. Wood sentia a grande abominação daquilo. O homem magro de pele macilenta e cabelos imundos estava desaparecendo aos poucos. As grandes moscas voavam em círculos. O zumbido de suas asas era amedrontador. Elas continuavam a lançar aquela gosma verde nojenta sobre um monte pulsante de imundícies. Estavam transformando seu mestre em uma espécie de casulo gigante. De alguma forma estranha, os vermes se alimentavam da carne do homem, ao passo que, posteriormente, se fundiam a ele. A garota estava fora de ação. Não conseguiu vivenciar aquela cena. Era seu primeiro combate e aquilo fora demais para ela. A luta começava a parecer o mais mórbido e sombrio pesadelo. Woodbury sabia que ela um dia teria que combater criaturas assim. Todo guardião do templo estudava os mitos do mundo, pois toda lenda se baseia em fatos reais. Wood acreditava que aquela criatura, com certeza, viera da mitologia hebraica. Ele até tinha uma vaga ideia de quem ele era, ou talvez de quem descendesse. Wood havia comentado com Wade que iria usar uma antiga técnica proibida. Era a única opção. Wade não disse que sim, mas também não esboçou nenhuma reação contrária. Apenas continuava com aquela expressão séria.
John Woodbury tentaria usar aquele último e infalível recurso, e seria agora. A criatura estava evoluindo. Podiam sentir que a energia de sua presença estava aumentando assustadoramente. Se terminasse de se desenvolver, os problemas seriam bem maiores. Precisarei me preparar para executar o fogo do Makai, disse Wood. O quê? E Sila olhou para ele com cara de ponto de interrogação. Trata-se da técnica mortal e proibida que aprendi em Okinawa, explicou Wood. Wade arregalou os olhos espantado. Porém, devemos atacar juntos. Precisamos impedir esta abominação antes que termine de se transformar. Tens mesmo certeza de que é a única opção? Perguntou Wade, com receio. Nosso último recurso? Sim, disse Wood. O ki dele está ficando mais forte a cada segundo. E em breve não teremos mais chances contra ele. Você tem razão. E virando-se para a moça, esbravejou. Sila, levante-se! Recomponha-se agora! A garota limpou o rosto e levantou cambaleante e logo caiu sentada. Ah, pelo amor de Deus! Apontou a mão direita para ela. Real Blazing! Ela foi atingida por diversas estrelas douradas, saídas da mão de Wade. Aquela técnica, aparentemente, havia-lhe devolvido as condições físicas. Ela sorriu para Wade e apanhou o cetro de obsidiana e levantou-se apoiando no mesmo. Estava bem novamente. Obrigada, vovô. Filha, nós vamos precisar de você. Então tem que ficar firme, disse Wade severamente. Sei que é sua primeira batalha, mas precisamos de você. Fez coisas extraordinárias até agora. Eu mesmo não acreditei que o diadema funcionaria de forma tão eficaz. Esta relíquia é um objeto sagrado e o verdadeiro poder dele se manifestará aos poucos. Eu creio que irá te ajudar bastante, acrescentou o Wood. Sila, eu sei que você tem um grande potencial, disse Wade, com motivação. Tenha fé e força. O que preciso fazer? Perguntou a garota, com uma crescente determinação no olhar. Você executou uma técnica elementar de gelo, que era um pouco difícil, explicou Wood. Esta será fácil. Quero que use a técnica Hydroblast. Concentre-se no elemento água, aponte para as moscas e dispare. Wade, você... Deixa comigo. Shockwave é a melhor opção. A corrente elétrica será maximizada pelo poder da água. Ele olhou para sua neta com ternura. Sila, você consegue. Concentre-se na água. Lembre-se do treinamento com a natação.
Pense no rio. Concentre-se e profira as palavras corretamente. Hidroblast. Será que consigo? Perguntou ela intrigada. E Sila, há um grande poder dentro de você, querida. Tenha fé, use-o. O feitiço é Hidroblast. Não esqueça. Fique ao meu lado. Aponte para o teto da sala, no ponto acima das criaturas. Então, Wade atirou um frasco do bolso, contendo uma poção azul turquesa, e entregou para Woody. Espero que seja o suficiente, meu amigo. Woody arrancou a rolha do frasco com os dentes. Em seguida, bebeu todo o conteúdo da poção, que restaurava o poder mágico. Para a técnica que usaria, ele iria precisar de toda a sua força. Então, arqueou os joelhos, fechou a mão em punhos e concentrou-se. O que está fazendo? Perguntou Sila. Bom, ele está usando uma técnica especial chamada Spirit, explicou Wade. É uma habilidade que consiste em preparar seu corpo e a alma, aumentar o seu poder ao máximo para, enfim, usar uma técnica que exige grande parte do seu poder. Wade olhou para ele e, em seguida, assumiu a posição de ataque, sendo imitado pela garota. Uma poderosa energia estava sendo liberada do demônio. Ele estava prestes a sair do casulo. Estou pronto, disse Woody. Alguns segundos depois. Ataque agora, Sila, comandou Wade. Hidroblast! A garota exclamou o feitiço com perfeição. Um potente jato de água foi conjurado e disparado através da obsidiana do cetro. Ao ricochetear sobre o teto, ela começou a ensopar as moscas que, por sua vez, pararam de voar em círculos e ficaram desorientadas. Wade apontou seu cajado para os insetos. Seus olhos azuis faiscavam. Pequenas correntes elétricas haviam surgido. Agora se moviam pelo seu corpo. Assim que o ataque da garota cessou, ele atacou com toda a força. Shockwave! Ouviu-se o som do trovão. Em seguida, os raios que serpenteavam pelo seu corpo se concentraram na ponta do bastão. Houve um relâmpago e uma poderosa e maciça onda de raios elétricos avançou em direção aos inimigos. Imediatamente as moscas se transformaram em grandes bolas de fogo azul e caíram incineradas. Woody percebeu que era sua vez. Retirou um manto e o que restava de sua camisa. A tatuagem em forma de meia-lua em suas costas brilhava. Entregou o seu surrão para Wade. Saiam daqui, disse Woody aos dois,
que imediatamente saíram pela porta. Ele assumiu uma postura de ataque, recuou o braço esquerdo junto à cintura, com o punho cerrado. Uma fulgurante aura negra e escarlate começou a emanar do seu corpo e uma poderosa energia concentrava-se no punho. Espírito do dragão negro. Aquela aura sombria se intensificou. A brilhante meia-lua em suas costas começou a esmaecer, enquanto sua energia era canalizada. Em seguida, ele avançou um passo e desferiu um poderoso soco em direção ao casulo. Fogo do Macai! Incineração infernal! Brandou Woody. Woodbury sentiu seu braço queimar quando um poderoso e gigantesco jorro de chamas negras foi disparado. Aquele poderoso ataque preencheu toda a sala, incinerando tudo. Com um último esforço, John Woodbury cambaleou até a porta e caiu exausto. Woody, você conseguiu! O Wade o arrastou e em seguida ajudou a se levantar. Vamos sair daqui e Sila, me ajude. Os três se viraram para ver o que acontecia do lado de dentro da sala. As chamas negras ardiam intensamente e incineravam o casulo. Então ele explodiu. Um vulto alto surgiu, debatendo-se no meio do mar de chamas. O som dos gritos era abafado pelo violento crepitar do fogo. Momentos depois, a criatura parecia haver desaparecido. E as ferozes chamas começaram a seguir em direção à porta. Rápido! Feche o baú, Sila! Disse Wade, puxando a porta e fechando-a. A garota pisou na tampa do baú, fechando-o. A porta desapareceu. Wade respirou fundo, olhou ao redor. Agora quero que abra mais uma vez. Ela o abriu e a porta surgiu novamente no mesmo lugar. Woody então olhou para dentro e notou que a sala estava tão limpa quanto antes. Nenhum resto mortal da criatura ou quaisquer sinais da batalha podiam ser vistos ali. Vencemos, disse a garota sorrindo. Wade fechou a porta e o baú mais uma vez. Encolheu e o entregou para a garota. Bom trabalho, minha filha, disse ele sorrindo. Conseguimos, disse o Woody. É isso aí! O Wade se aproximou do amigo. Agora vamos dar uma olhada neste braço, Woody. Ele examinou o braço que estava cheio de feias queimaduras. Vamos para casa tratar desses ferimentos. E Sila, pegue o baú negro. Sim, vovô. A garota tirou do bolso o pequeno objeto, colocou-o entre as mãos e o fez crescer. Direcione a luz para o braço dele. Isso aliviará a dor, disse Wade. Pode nos acompanhar, Woody? Acho que sim. Isso
Realmente é um alívio, disse o Wood, quando a luz dourada incidiu sobre seus ferimentos. Aquele golpe consumiu todas as minhas forças. A lua em suas costas já não brilhava. Estava de um tom azul escuro, quase negro. Juntos caminharam até a casa. Wade então tomou a dianteira e abriu a porta. Neste momento ouviu-se um forte zumbido, seguido de sons de pancadas na madeira. Wood teve um acesso de tosse e a garota o amparou. Ela então o sentou sobre uma poltrona da sala. Colocou o baú na mesa ao lado, de forma que a luz continuasse a aliviar as suas dores. Aquela poltrona era macia e aconchegante, e ele sentia o corpo pesado, pois estava praticamente sem forças. Então seus olhos pesaram. Não conseguia mais manter-se acordado. Suas vistas se escureceram e o Wood, o guardião do templo, adormeceu. Wade. Carter Wade entrou em sua casa e logo soube que havia um invasor lá, pois sentia certa presença negativa. O já conhecido zumbido alto indicava que havia uma ou mais moscas demoníacas naquele lugar. E Sila estava usando o poder de seu baú mágico para aliviar os ferimentos de Wood, que havia adormecido. Wade mal podia acreditar que John Woodbury havia conseguido usar o fogo do Mackay. Esta era uma técnica proibida. Consumia muita energia mágica e vital. As chamas negras haviam incinerado aquele casulo e todas as outras criaturas grotescas que estavam na sala. Mas o preço ao usuário era alto. Entretanto, parecia que os inimigos não foram derrotados por completo. Aquele estranho homem, que revelou ser algum demônio, havia deixado algumas moscas na casa. Com o Wood fora de combate, Wade calculou que Sila também deveria estar quase sem nenhuma energia. Ele então mexeu na gola das vestes e então tirou de lá uma pequena bolsa de couro, presa ao pescoço por uma corrente. Em seguida, abriu a bolsa e tirou de lá um pequeno baú de cor vermelha, semelhante aos outros que a garota possuía. Tocou com a ponta do dedo, o fazendo crescer. Este baú é semelhante ao azul. Abra-o agora, pediu para Sila. Ela pegou a pequena chave de prata e o destrancou. Wade abriu o baú, que conjurou um assalpão no assoalho da casa. Era vermelho com detalhes dourados na aldrava, dobradiças e bordas. As pancadas e o zumbido das moscas continuavam altos. Ele então pegou o anel de ouro da aldrava, girou e abriu o assalpão. Uma escada com um bonito tapete vermelho conduzia a um cômodo subterrâneo. Wade então pegou o surrão de Wood e jogou escada abaixo, fazendo-o escorregar até o fundo. Em seguida, fechou a tampa do assalpão, preservando em segurança os pertences do seu melhor amigo. Cuide dele, Sila.
A vida de nosso amigo está em suas mãos. Em seguida, ele ajeitou o diadema na testa da garota. Estava orgulhoso dela. Mesmo sem treinamento algum em magia, ela estava demonstrando ter despertado grande potencial mágico. Agora estenda suas mãos. Mais uma vez, irei conjurar a Herling Star. Ele conjurou aquela estrela para curar o amigo. Isso o deixou quase sem poderes. Não tinha com ele outra poção para recuperar energia mágica. Deu todo o grande frasco de poção para o Woody alcançar o poder máximo e assim poder usar sua poderosa técnica. O longo período que esteve sem usar magia o deixara meio enferrujado e na batalha havia gasto muita energia de uma só vez. A partir daquele momento ele iria voltar a praticar sua magia. Não poderia ser pego de surpresa novamente. Naquele momento, Wade compreendeu que não iria mais poder contar com suas técnicas especiais em magia. Deixou o seu bastão em um canto da sala e sacou o facão que levava preso ao cinto e também o punhal. Atacaria o inimigo de frente. Wade seguiu pela sala até a porta que levava ao corredor onde ficavam os quartos. Parou e escutou. O som do zumbido era uniforme, o que significava que havia apenas uma mosca ali. Ele apertou o facão com força, girou a maçaneta de leve. Seu coração estava disparado. Lentamente abriu a porta e olhou pela fresta. Teve então as suas suspeitas confirmadas. Uma enorme mosca investia contra a porta de seu escritório. Ao atingir a porta, a mosca era repelida por um pequeno choque elétrico causado por um feitiço de proteção contra intrusos que ele havia feito há tempos. Era um feitiço fácil que criava uma barreira sobre a superfície da porta e tinha a função de usar energia elétrica para repelir quaisquer invasores. Então, recuou alguns passos. Havia calculado tudo. Tomou impulso e saltou em direção à porta. Acertou a porta com o joelho, escancarando-a. Em seguida, ele viu. Era uma mosca maior do que as que enfrentaram antes. Mesmo com sua aparição súbita, ela continuava totalmente a investir contra a porta, sendo repelida pelo choque. Sem hesitar, Carter Wade lançou seu punhal com precisão, acertando o flanco esquerdo. Isto desestabilizou o voo da criatura. Em seguida, ele correu novamente, saltou e, com uma impressionante rapidez, ele desferiu um golpe com o facão, partindo a mosca demoníaca em dois. Para finalizar, ele deu uma estocada com a ponta do facão na cabeça da criatura, que estremeceu um pouco e morreu. Subitamente, Wade escutou outro zumbido forte, vindo do final do corredor. Havia outra mosca escondida nas sombras. Ele então a atacou com um jato daquela substância gosmenta. Ele se esquivou. Por pouco sua arma não foi retirada da sua mão,
com a força do jato e arremessado para longe. Wade agilmente arrancou o punhal dos restos da primeira mosca. Era o seu último recurso. Apontou com precisão e o lançou em direção ao vulto da criatura. Esta se esquivou, fazendo com que o punhal atingisse um quadro de um antigo papa pendurado na parede do fim do corredor. Criatura maldita! Carter Wade esquivou-se de outro disparo e começou a procurar nos bolsos do colete interno algo que pudesse ajudar sem desviar os olhos da criatura. Finalmente achou o que queria. Trazia consigo pequenas bombas especiais que não precisavam ser acesas, pois explodiam com impacto. A mosca, então, investiu contra ele. Wade desviou e em seguida começou a correr em direção ao quarto de sua neta, no fim do corredor. A mosca deu meia volta e começou a fazer pontaria. Ele então jogou 4 bombas em direção à parede próximo de onde estava a criatura. Wade cobriu o rosto com o capuz. As bombas fabricadas através de sua alquimia resplandeceram. Um brilho ofuscante encheu aquele lugar. Infalíveis, disse Wade sorrindo. Alguns segundos depois ele olhou para a criatura. Voava às cegas, quicando nas paredes. Wade então pegou o punhal que estava fixado entre os olhos do Papa em seu retrato e foi atacar a mosca. Ele tentou se aproximar, mas a criatura começou a disparar mais daquela gosma em todas as direções, na esperança de acertar a sua vítima. Wade esquivou-se de alguns disparos, porém um acertou-o em cheio no peito, jogando-o contra a parede. Ele se livrou do manto que começava a ser corroído pela substância. De súbito teve uma ideia. Correria até seu quarto e pegaria uma espada. Lançou o pesado manto em direção à criatura, bloqueando outro ataque que seria fatal. Então correu, entrou no quarto, tentou fechar a porta, mas não conseguiu. Algo a bloqueava. Wade olhou e viu que a criatura tentara entrar no momento em que ele ia fechar a porta atrás de si. Agora estava presa pela metade. Ela começou a se debater, forçando-se para entrar. Wade já estava no limite de suas forças. Mais um pouco e a criatura entraria pelo quarto e o atacaria. A batalha anterior havia-o deixado exausto e ele usava praticamente todo o seu poder no confronto, sem falar no procedimento cirúrgico que realizara antes. O que fazer agora? Subitamente houve uma forte explosão e um monstro caiu no chão, com o corpo em pedaços. Wade ficou sem entender o que teria destruído a criatura. Então, ele pisou na cabeça daquela criatura nojenta, finalizando-a. Pela abertura da porta, ele chamou: Isila, é você? Woody? Wade perguntou, mas foi uma voz diferente que respondeu: Wade, sou eu.
disse uma voz de homem com sotaque alemão. Jorge, que alívio! Ele abriu a porta e viu o caseiro segurando uma espingarda. Ouvi alguns barulhos vindo aqui da casa e vim investigar. De onde saíram essas enormes moscas? Nem queira saber, Jorge. Wade se levantou com dificuldade e juntos foram até a sala, onde o Woody estava adormecido em uma poltrona e a garota continuava curando os ferimentos dele. Jorge olhou para o braço do homem adormecido. Em seguida, para o baú que emitia uma luz dourada e para a garota que mantinha uma pequena centelha brilhante apontada para o Woody. E Sila, se ainda puder manter o encanto, não pare. Jorge, eu posso explicar tudo, mas antes quero que fique aqui e vigie para o caso de ter outra criatura espreitando. Eu volto logo. Em seguida, Wade foi para o seu escritório. Ao chegar ao corredor, desviou-se dos vestígios da luta. Tudo estava muito sujo. Seu manto estava quase todo dissolvido pela gosma. Ele destrancou as fechaduras e entrou em sua sala. Por que estas criaturas estavam tentando entrar aqui? Perguntou-se. Naquele lugar havia grandes armários embutidos nas paredes laterais. Eram 3 de cada lado, e as portas também eram encantadas para repelir qualquer invasor. Era ali que ele guardava as armas e os equipamentos, poções, elixires e ingredientes especiais. Wade apanhou algumas pomadas e poções e levou para a sala. Jorge estava de guarda na janela. Tinha uma expressão pensativa e olhava curioso para Sila e o Woody. Basta, disse Wade. Daqui para frente eu assumirei. E Sila cessou o encanto. Ela também estava exausta. Woody ainda dormia. Carter Wade então começou a tratar dos ferimentos no braço de seu amigo. Passou uma pomada azul ao redor das queimaduras. Em seguida apanhou uma ampola e pingou a mesma poção dourada que usara em outra ocasião. Terminando, foi até o quintal e trouxe de lá algumas folhas. Lavou-as na bica e então voltou para a sala. A cor enegrecida das feridas estava esmaecendo. Ele colocou uma espumada sobre os ferimentos, depois assentou as folhas por cima, finalizou com as ataduras e esparadrapos. Estava feito. Woody iria se recuperar em breve. Bom, agora é nossa vez, disse Wade, distribuindo a poção púrpura em 2 pequenas taças. Em seguida, serviu em uma terceira taça a poção azul. Para você, Sila, beba até seu poder mágico ser restaurado. Sim, vovô. Ela bebeu devagar, apreciando o gosto. Woody, tome isso, disse cutucando o Woody. Wade ajudou o outro a beber toda a poção púrpura. Ele sorriu ao terminar. Em seguida, adormeceu novamente. Wade tomou da revigorante poção púrpura e sentiu as dores abandonarem o seu corpo e o seu poder voltar. E Sila, esta poção azul é usada para restaurar o poder mágico em uma batalha. Deve-se saber usá-la na hora certa.
E a vermelha? Perguntou Escila, apontando um frasco com um líquido escarlate. É utilizada para acelerar a recuperação de ferimentos no corpo. A púrpura é a mistura das duas. Chama-se elixir, entendeu? Entendi, senhor. A poção azul restaura a magia. A poção vermelha recupera os ferimentos do corpo. A poção púrpura restaura a magia e os ferimentos. Perfeito! Esta verde é a poção de estamina. Serve para recuperar o vigor, resistência e condicionamento físico do corpo. Se estiver exausta, basta tomá-la e ela irá restaurar as energias. Estas são as principais. Tem muitas outras e você aprenderá a usar cada uma na oportunidade certa. Porém, deve lembrar-se que as poções só devem ser usadas em ocasiões especiais. Do contrário, com o uso contínuo, seu corpo se enfraquecerá e se tornará dependente de poções. Vovô, eu tenho muitas perguntas. As coisas estão acontecendo muito rápido. Minha cabeça está prestes a explodir, disse ela, massageando a nuca. Calma, assim que Wood acordar, dividiremos com você algumas informações. Agora preciso limpar a bagunça. Jorge, por favor, chame Fátima. Não largue sua arma por enquanto. Fique alerta. E Sila, eu sugiro que procure descansar. Durma, o sono é o melhor remédio. Logo iremos lhe contar toda a história e você irá compreender melhor os recentes acontecimentos. Wade estava se sentindo melhor, graças a poções. Aquele dia havia sido longo. Sua neta e seu velho amigo lutaram bravamente ao seu lado. Seus funcionários iriam ajudar a limpar os vestígios da luta. Mais tarde, ele iria guardar o Sea-Sky em algum lugar seguro, pois não poderia explicar aos vizinhos o aparecimento de uma estátua em forma de peixe no meio da pastagem. E Sila tivera mais um dia cheio de surpresas e enfrentado batalhas inacreditavelmente fabulosas. Ela ainda segurava o cetro mágico e não tirara de sua cabeça aquela linda diadema dourada. Seu avô havia fechado o baú negro e agora a sala estava sendo iluminada apenas pela luz do crepúsculo. Os pássaros cantavam do lado de fora, pela última vez, enquanto voltavam para seus ninhos. Ela sentiu o corpo pesado. A poltrona era confortável e macia. Suas pálpebras pesaram. A moça adormeceu e, como era de se esperar, veio outro sonho. Era um lindo dia ensolarado. Ela corria pelo pasto atrás de seu cavalo. A linda égua chamada Estrela trotava alegremente pelo pasto. Depois cavalgaram até a margem do rio e pararam para a Estrela beber água límpida e cristalina. Ela começou a andar pela floresta, às margens de um rio. Um pouco mais além havia uma gigantesca árvore frondosa e por entre as raízes havia um buraco em forma de toca. A entrada estava semi-oculta por alguns cipós e outras plantas.
ela sentiu-se atraída pela curiosidade e decidiu entrar naquele lugar. O túnel baixo a obrigava a andar curvada. Ela caminhava com cuidado, pois a cada passo o túnel se tornava mais escuro. Ela olhou para trás e percebeu que já havia caminhado uma boa distância, pois a entrada do túnel era um pequeno ponto brilhante lá atrás. Ela voltou a olhar para frente, mas desta vez não havia mais escuridão. Começou a se lembrar do conto Alice no País das Maravilhas, quando a garota entrava na toca, seguida pelo coelho branco. O sonho havia mudado. Ela agora estava em um imenso salão. Parecia ser o interior de um castelo, mas dessa vez foi diferente. Ela flutuava invisível pelo local. Era uma sensação deliciosa de liberdade. Ela assustou-se ao olhar para baixo. Ali havia uma grande mesa com 22 cadeiras de espaldares altos. Todos os ocupantes usavam mantos escuros, ocultando o rosto. E Sila percebeu que naquele soturno grupo também haviam mulheres. 4 pessoas ocupavam 2 cadeiras, uma dupla em cada. Ela estranhou isso, pois ainda haviam 3 lugares vagos. Estavam reunidos, porém, em silêncio, como se aguardassem alguém. Nesta comprida mesa, das 22 cadeiras, 10 estavam dispostas de cada lado. As outras 2 ficavam em cada extremidade. O lugar parecia ser frio e muito escuro. Havia uma lareira, mas estava apagada. A luz fraca das velas nos catiçais mal dava para iluminar o ambiente. Então, uma das grandes janelas se abriu com um estrondo e todos olharam para o vulto alto que estava flutuando. A lua cheia, no pano de fundo, criava uma cena assustadoramente surreal. Ele usava um crânio de carneiro na cabeça, com chifres grandes e retorcidos. Trajava um manto negro e uma capa que lhe dava a aparência de um grande morcego. Era definitivamente o líder do grupo, porque imediatamente todos se colocaram em pé e se curvaram para ele respeitosamente. Ele então desceu flutuando até o seu lugar na cabeceira da mesa. As órbitas vazias do carneiro encaravam a todos os presentes. Comecem, ordenou a criatura com uma voz fria e familiar. Era o mesmo sujeito do primeiro sonho. Ela agora reconhecia as mãos em garras e um tom de pele azulado, unhas negras compridas e afiadas. Senhor, disse um homem sentado em um lugar perto da cadeira vazia na outra extremidade. Os guardiões destruíram nosso irmão, o arcano número 12, o enforcado.
Inferno! Exclamou o cabeça de carneiro, batendo os punhos na mesa. E onde está o mapa? Não conseguimos obtê-lo, senhor. Eles sobrepujaram o arcano número 12 e destruíram 99% do seu corpo. Tudo que sobrou foi isso. O homem tirou um pote de vidro com algumas moscas do tamanho de besouros. Arranje um novo corpo para ele, ordenou o líder. Imediatamente, 2 brutamontes emergiram de um canto escuro do salão e saíram apressadamente do recinto. Quero saber como um arcano poderoso falhou nesta busca. Alguns dos presentes começaram a murmurar entre si. O líder mantinha-se imóvel. Então os 2 sujeitos voltaram, arrastando uma terceira pessoa. Imediatamente a conversa cessou. Eles pararam a alguns metros da mesa e soltaram um homem que caiu desacordado. O homem que falara no começo da reunião levantou-se e foi até o sujeito desacordado. Ele então baixou o capuz e a garota percebeu que era um sujeito calvo. O pouco cabelo que lhe restara era comprido. Seus óculos quadrados, com lentes grossas, faziam seus olhos parecerem maiores e ainda mais esbugalhados. E Sila achou aquele rosto familiar, mas não conseguia se lembrar de onde o conhecia. O sujeito ajoelhou-se ao lado do indivíduo desacordado, abriu a boca dele e despejou os insetos que estavam dentro do vidro garganta abaixo. Depois, fechou o maxilar do homem e se afastou. Subitamente, o homem começou a se debater, como se estivesse tendo um ataque epilético. O líder começou a gargalhar. Os outros se entreolharam e alguns cochichavam. Alguns dos outros começavam a rir, como que para agradar o líder. O careca de cócoras olhava a cena com interesse e extrema concentração. Alguns momentos depois, o homem parou de se debater. Então ele começou a se erguer lentamente e o barulho cessou quando o líder ergueu a mão pedindo silêncio. Quem é você, estranho? Perguntou o líder ao homem que agora expressava um olhar opaco. Arcano 12, o enforcado. Disse. Sua voz possuía alguns zumbidos e a garota reconheceu na mesma hora como sendo a voz similar à da criatura que haviam matado. Novamente entre nós, irmãos, disse o líder, em um tom de lisonjeiro, que não condizia com sua voz fria. Merece um novo manto. Imediatamente os 2 homens parrudos trouxeram um manto negro e ajudaram um novo arcano 12 a se vestir. Então o conduziram para um dos lugares vagos na mesa. O homem careca ainda estava de pé,
mas agora movimentava sua mão em sua frente, como se escrevesse no ar. Arcano 21. Faça o colega voltar a seu lugar. O líder apontou para um homem imenso e gordo, que ocupava a cadeira ao lado de onde estivera o homem careca. O gordo andou com passos pesados até ele, que agora citava fórmulas matemáticas em voz alta. O gordo conduziu gentilmente até o seu lugar e o fez sentar. Cobriu a cabeça com o capuz e ficou em silêncio. Porém, tirou do bolso uma caderneta e lápis e começou a escrever equações e desenhar figuras geométricas. O louco é mesmo a nossa diversão. Vocês concordam? O líder perguntou através do crânio de carneiro. Muitos acenaram positivamente com a cabeça. Muito bem, agora vamos começar com a reunião. Peço para nossa querida sacerdotisa que transmita o que aconteceu com o infeliz número 12. Eu não gosto ter que ouvir pessoas com uma dicção ruim. Isto é irritante. Uma mulher se levantou graciosamente, baixou o capuz e arrumou os longos cabelos negros e sedosos com as mãos. E Sila sentiu algo estranho. Não soube compreender. A mulher contornou a mesa e foi até o homem que havia engolido as moscas. Este babava grotescamente na mesa. E Sila encarou aquela mulher e na mesma hora sentiu uma estranha e incompreensível emoção. Naquele momento, tudo o que ela mais queria era abraçar aquela estranha. Sentiu-se angustiada, como se estivesse prestes a chorar. A sacerdotisa colocou a mão sobre a cabeça do arcano 12, o enforcado, e começou a falar. Sua voz era doce e serena. Após o bem-sucedido ataque ao Templo da Lua, o enforcado conseguiu ferir e implantar um parasita no guardião do templo. O mesmo partiu em uma fuga desesperada. A conexão com o parasita permitiu ao enforcado e aos seus insetos o seguirem. O guardião estava em posse do mapa e fugiu em um antigo veículo Atlante. Não esperava menos de um guardião, disse uma mulher com a voz severa. O enforcado devia ter acabado com ele logo de cara, disse um homem que estava próximo ao cabeça de carneiro. Delta é igual a 4 vezes A vezes C, disse o cientista louco. Silêncio, ordenou o líder. Continue, por gentileza, minha irmã. Em seguida, o enforcado usou o portal que levou para a região onde o guardião foi buscar abrigo. Para sua surpresa, seus insetos batedores foram atraídos até uma casa onde havia vestígios da presença de uma força mágica. Outras de suas moscas gigantes foram atacadas, inicialmente por alguns animais do local. Elas estavam tomando a frente na batalha, quando, de súbito, foram atacadas por um segundo homem que também
trajava o uniforme do templo. Alguns membros começaram a cochichar entre si. O louco agora parecia estar usando sua máquina de escrever invisível. Datilografava a narração da sacerdotisa. Ela então continuou. Então o enforcado esperou o grupo chegar até a casa e os confrontou. Começou a feroz batalha entre uma espécie de sala interdimensional. Os dois homens combinavam seus poderes e atacavam impiedosamente nosso colega. O guardião do templo, de alguma forma, se livrou do parasita, sobrepujou nosso irmão. Ele então decidiu se metamorfosear no meio da luta, com a finalidade de usar o seu poder máximo, mas o guardião do templo conjurou as chamas infernais e o obliterou. Fogo do Macai? Impossível, alguém falou. Como um guardião tem a audácia de usar essa técnica? O outro indagou. É injusto, disse uma voz maliciosa. Não me venha falar de justiça, disse uma mulher com voz severa. Estou começando a sentir fome, disse o gordo ao lado do louco. Chega! O cabeça de carneiro bateu os punhos na mesa e o silêncio se fez. Chega, disse o louco. Estão atrapalhando a minha imaginação fluir. Continue, querida irmã, pediu o líder com o máximo de gentileza que sua voz fria conseguiu exprimir. Estava na melhor parte, disse o louco. O líder apoiou os cotovelos na mesa e tapou os olhos com as mãos. As duas moscas gigantes estavam dentro da casa e foram destruídas pelo outro guardião. Continuou a sacerdotisa. As moscas remanescentes passaram despercebidas ao evento e voaram até o laboratório do Arcano 22 e foram acolhidas por ele. E as lembranças terminam aqui. Ela finalizou a narrativa. O louco agora organizava as folhas invisíveis que acabara de datilografar. Aquela linda mulher, com elegância, sentou-se novamente em seu lugar e cobriu o rosto. Então o cabeça de carneiro se levantou e todos olharam para ele como que paralisados. Perdemos uma batalha contra o Templo da Lua. Não podíamos prever que nosso irmão falharia e que nossos inimigos eram violentamente poderosos. Justiça deve ser feita, exclamou a mulher da voz severa. Não podemos ser expostos. Precisamos ficar distantes, advertiu um homem com um manto empoeirado, cujas mãos pareciam estar sujas de terra. Por que não tentamos a sorte, a decisão por sorteio? Sugeriu alguém com uma carismática voz de apresentador. Podíamos decidir qual de nós será o próximo responsável em adquirir o objeto. Arcano 10. Não acho que isso seja sábio, disse o homem que segurava um livro de couro. Nós concordamos que o Arcano 9, disse o casal, que dividia o mesmo assento em uma cadeira. Falaram em coro.
O eremita tem razão. Já fomos expostos o suficiente. O homem, com as mãos sujas de terra, acenou a cabeça para eles em agradecimento. Covardes, disse um homem, com a voz extremamente autoritária. Devemos escolher alguém para obter o mapa. Agora! Muito bem, amado imperador, falou o líder. Vamos confiar a missão de busca pelo segredo a outro membro. Haha! Riu aquele com voz de apresentador. Muito bem, muito bem. Podemos sortear aquele que irá cuidar desse pequeno grupo de inimigos. Contra regras. Muito bem. Tragam a roda para começarmos o sorteio. Os dois grandalhões que haviam trazido o homem inconsciente participavam da reunião à distância. Então, saíram mais uma vez do aposento. A garota percebeu que cada uma das cadeiras possuía um número em algarismo romano. O líder ocupava a cadeira com o número 15, ou XV. A de número 13 ainda estava vazia e ninguém havia comentado sobre a ausência daquele participante. Logo chegaram os dois sujeitos, trazendo uma espécie de roda de sorteios. É hora de descobrirmos quem será o felizardo essa noite. Ele apertou alguns botões e a máquina acendeu várias luzes. Era um relógio com apenas um ponteiro e 24 esferas luminosas. 22 delas possuíam números romanos, de 1 a 22. As outras duas tinham as palavras "tente novamente". É hora do sorteio. Vamos lá, roleta, gire. O ponteiro girou várias vezes em sentido horário, enquanto os números giravam ao contrário. Quando parou, o número sorteado era o 13. O silêncio foi total. Todos ficaram imóveis. Prossiga, o líder ordenou calmamente. Participante ausente. Ah, que coisa terrível! Bom, meus queridos companheiros e espectadores, vamos tentar novamente. Que gire a roleta! Era estranho ver um homem todo encapuzado agindo deliberadamente em um ambiente daqueles. Os números e os ponteiros giraram rapidamente e a palavra "tente" novamente havia sido escolhido. Oh, esta roleta está sendo um tanto quanto rebelde e marota, vocês não acham? Muito bem, gire. Dessa vez ela parou no número 22 e a foto do louco apareceu em um display ao lado. Senhoras e senhores, após um sorteio já temos finalmente um escolhido. Não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso brilhante cientista, mestre em genética e dono de um importante hospital. Ele, cujo charmoso penteado saiu de moda há pelo menos uns 40 anos. Senhoras e senhores, é ele, o Arcano 22, o louco. Ninguém manifestou nenhuma reação, exceto o louco, que se colocou em pé e começou a agradecer os aplausos que não recebeu. O líder levantou-se e começou a flutuar um pouco acima da mesa. Todos os outros se colocaram em pé. Arcano 22, você assumirá essa missão. Não falharás e terás os recursos necessários para obter sucesso. Está acabada a reunião.
Ele voou como um grande morcego em direção à porta e desapareceu. Muito bem, senhoras e senhores, depois dessa saída triunfal de nosso temerário líder, o Arcano 15, nós voltaremos às nossas atividades. Eu, Arcano 10, me despeço de vocês, meus colegas, e aguardo a próxima reunião. Boa noite a todos, boa noite e até a próxima! Lembrem-se de me seguir nas redes sociais, ok? Adiós! E Sila tentou se aproximar da sacerdotisa. Precisava olhar mais uma vez para ela. Então tudo começou a escurecer e de repente Sila sentiu-se como se caísse em um poço sem fundo. O sonho mudou. Ela estava no sítio. Agora enxergava pelos olhos de outra pessoa. Era mais baixa que o normal e andava olhando para os lados o tempo todo. Ela viu entrar pela porta dos fundos, onde cruzou com Dona Fátima, carregando algumas vassouras, rodos e outros materiais de limpeza, e também com Jorge, que arrastava um enorme saco de lixo preto e trazia a espingarda presa às costas. Logo chegou à cozinha. Woody e seu avô estavam sentados na mesa da sala de jantar tomando café. O homem barbudo estava com a camisa desabotoada e mostrava o local de seu ferimento para o seu avô. Haviam pequenas manchas esverdeadas na região e seu avô olhava aquilo com a testa franzida e com um olhar preocupado. Então atravessou a cozinha correndo, passou pela copa e chegou à sala de estar. Então viu a si mesma aninhada na grande poltrona adormecida, coberta com um felpudo cobertor que supostamente fora colocado ali por seu avô. Então ouviu um alto e sonoro gorgolejo e Sila viu-se acordando sobressaltada. A garota despertou meio grogue. Fora, Clayton! O peru. Viu o animal com o seu traseiro gordo e emplumado saindo da sala com rapidez. Mas, por incrível que pareça, ela esteve dentro da mente do peru e vira em tempo real ele aprontando com ela. E Sila se levantou, dobrou o cobertor e foi para o seu quarto. Ela precisava urgentemente de um banho e depois teria que transcrever no caderno que seu avô lhe dera aqueles sonhos estranhos. Woody. John Woody Bower e Carter Wade tomavam café. Woody conseguia descansar e seus ferimentos estavam se recuperando. Mas ele ainda sentia uma forte dor em seu braço. Seu amigo havia feito um bom trabalho novamente. Wade não era apenas um mago, pensou Woody. Ele era um Winzema, uma classe superior. Além de ser um exímio guerreiro e mago, ele também conhecia poderosas técnicas de cura. Seus ataques baseados no elemento trovão eram excelentes. Ele era um homem realmente poderoso. Por isso foi escolhido como guardião do oráculo. Woody confiava nele e agora que a segurança do templo fora comprometida, ele precisaria de toda a ajuda possível. Woodbury havia prometido contar a eles o que havia acontecido. Estavam esperando apenas que a garota chegasse para começar sua narração. E foi quando Sila sentou-se junto com eles à mesa que ele percebeu que era hora de começar. Então Wade começou a falar. Sila, o que vamos lhe contar faz parte de uma antiga lenda. Não é um mito comum, pois através dos anos ela foi intencionalmente alterada até se perder na linha do tempo.
A história verdadeira, porém, ficou protegida pelos adeptos dos antigos Templo da Lua. O que é este templo, Sr. Woodbury? Indagou ela. Me chame de Wood. O templo é uma antiga construção localizada em um pequeno arquipélago. Este lugar é um refúgio para qualquer pessoa que busque paz. Recebe visitas ocasionalmente de vários tipos de pessoas dos mais diversos lugares. No entanto, o templo possui um segredo. Ele foi construído para manter viva a memória da verdadeira Primeira Guerra Mundial. Este templo também serve como base para uma antiga fraternidade de indivíduos que dedicam suas vidas para proteger o mundo. Como assim? Sila perguntou curiosa. Proteger o mundo? Garota, disse Wood, já reparou que em alguns momentos da história acontece reviravoltas? A fraternidade do Templo da Lua é uma força anônima que protege o mundo em tempos difíceis, disse Wade. Ela teve início no fim da guerra, que ameaçou destruir tudo o que conhecemos. A partir desse evento, os guerreiros remanescentes construíram o templo sobre o túmulo de um dos heróis que deram suas vidas para colocar fim à guerra. Por gerações, os descendentes dos guerreiros do passado cultivavam viva a memória daquele evento, explicou Wood, e tentaram manter a paz mundial através de intervenções secretas ao longo da história da humanidade. Wood e eu somos membros do alto escalão, disse Wade. Ele tem a missão de proteger o segredo mais importante do templo e eu o dever de proteger o oráculo. Oráculo? Como os da Grécia Antiga? Perguntou a garota. Exatamente. Você. O avô apontou para ela teatralmente. A garota arregalou os olhos e deixou cair um caderno. Sila, você nasceu predestinada a ser um oráculo. Quando fora concebida, seus pais me confiaram sua vida para que eu a protegesse e também para que fosse treinada adequadamente, o que a Vossa Senhoria não fez. Ela consegue fazer feitiço algum sem ajuda? Esbravejou Wood, cutucando com o dedo o peito de Wade. Treinamento físico é importante, retrucou Wade. Você se atrasou. Era para ela estar overpower. Eu tentei, mas ela não reagia aos ritos. Você é um incompetente e você é gordo. E você é um gaiato maroto, seu velho, bruxo, agricultor, sociopata, feioso, pneumo-ultramicroscópico silico-vulcanoconiótico. Se acha popular só porque sabe falar palavras difíceis? Respondeu Wood, impertigando-se. Chega, gritou Sila. Parece que estou na escola novamente. Essa foi boa, disse Wade, e Wood saudou com um aperto de mãos. Décadas se passaram e você continua o mesmo. Só virou um velho rancinza. Aliás, você sempre foi rancinza e insuportável, disse Wood, olhando de cima para baixo. Digo o mesmo de você, irmão, respondeu Wade sorrindo. E Sila estava estática. Parecia que ambos haviam voltado a ser crianças. Onde paramos? Perguntou Wade. Não me lembro, respondeu Wood.
Meus pais, disse Sila, o Senhor nunca falou sobre eles, nunca permitiu que eu soubesse nada, apesar de eu sempre ter desejado muito descobrir toda a verdade. O Senhor optou por manter esse segredo durante anos. E por quê? Todas as vezes que eu perguntava sobre a família, o Senhor dizia: na hora certa tudo será revelado. Por que você não contou a ela sobre os pais? Perguntou Woody, mostrando um punho intimidador. Logo chegaremos a esse ponto, disse Wade com firmeza. Agora vamos seguir para a história. Bem, eu soube que Wade havia despertado seus poderes quando lhe entregou a chave de prata, disse Woody. Ele não me entregou a chave. Ele me fez subir até o topo daquela árvore para pegá-la. Ela apontou um grande cajazeiro no pomar. Aquela chave continha uma massa de energia, explicou Wade. Quando você tocou, seus poderes, até então adormecidos, foram despertados e estimulados com uma imperceptível transferência de energia. E como o Senhor pode pedir ajuda naquele sonho, Senhor Woody? Questionou Sila. Quando você sonhou comigo, eu logo soube, explicou Woody. Eu tive um pressentimento naquele momento e sua imagem veio em minha mente. Então, na segunda ocasião, soube que poderia mandar um aviso. Somos, de certa forma, conectados a você por causa da marca da lua que temos nas costas. Mas eu não tenho lua alguma, disse Sila. É uma conexão que temos, querida, disse o avô. Somos de uma linhagem de guardiões, então é algo comum. O que estava acontecendo naquele lugar? Perguntou a garota. Como entrou no espelho? Eu estava fugindo, disse Woody. Aquela criatura horrível que nos atacou havia conseguido, de algum modo, se infiltrar no templo. Penso que algo ou alguém o ajudou. E uma vez dentro do templo, realizou algum ritual de invocação para levar aquele ser até nós. Ele nos atacou. Estávamos desorientados e despreparados. Precisei fugir. Aquele espelho que você viu era uma passagem mágica que dá acesso ao jardim do templo. Os guerreiros do templo usam um feitiço-chave, disse Wade. É uma técnica especial que permite viajar através de espelhos próximos. A nossa base fica escondida abaixo do templo, de modo que, quando for preciso fugir por uma passagem secreta, usa-se o espelho para pegar uma rota alternativa de fuga. Os guerreiros guardiões do templo foram lutar contra os invasores, continuou o Woody. Eu soube naquele momento que a situação era crítica e imediatamente tive que executar a minha principal tarefa, proteger o segredo. Precisaria abandonar o templo, o lugar que era meu lar e de meus companheiros. O senhor está doente? Ela perguntou para Woody. Do que está falando, menina? Questionou ele. Vi o senhor mostrando o local do ferimento. Havia manchas estranhas na pele. Acho que aquele parasita o contaminou. Eu sei. A garota estava exaltada. Você viu isso pelos olhos do Clayton? Perguntou o avô. Sim, afirmou ela. Pouco antes de acordar, eu estava dentro da mente dele durante o sonho. E quem diabos é esse Clayton? Esbravejou Woody. O Peru, disse Wade. Onde já se viu colocar um nome de gente em bicho, Carter? Esbravejou Woody. Enfim, meus parabéns, mocinha. Agora não podemos mais ter uma conversa particular, disse Woody ironicamente. Eu não controlo isso, senhor. Não foi minha intenção ver aquilo, justificou a garota colocando um caderno sobre a mesa. E fiz o que o senhor me pediu, vovô. Transcrevi meu sonho. Muito bem. O Wade apanhou o caderno
e disse: Scylla. Woody aparentemente contraiu algum mal. Ele ficará conosco até ficar bom novamente e será seu instrutor para o seu treinamento em magia. Magia? Perguntou a garota com os olhos brilhando. Acha que aqueles truques de circo que você fez eram fortes? Perguntou Woody. Espere só, até eu lhe ensinar só o básico do que eu sei. Mas, senhor, eu não quero lhe atrapalhar. Precisa de repouso e tratamento, disse a garota preocupada. Não diga bobagens. Isso aqui não é nada, disse o Woody batendo no peito. Vou ajudar o seu avô a treiná-la, pois você está bem atrasada. E precisamos começar logo, disse o Wade. Tenho plena certeza de que o que irei ler aqui será tenebroso, afirmou, mostrando o caderno. Ok, mas voltando à história, disse Scylla. O que é esse tal segredo? O que tem aqui dentro? Disse, mostrando o pequeno baú vermelho. O Woody olhou para Carter Wade e viu que o homem estava pensativo, com certeza relembrando os detalhes da história. O amigo havia feito um bom trabalho, cuidou de todos os seus ferimentos até aquele momento. Salvara sua vida. No entanto, surgiram algumas manchas verdes em seu peito e aquilo preocupava. Mas o seu dever agora era preparar a garota para cumprir o seu destino. Tudo aquilo havia sido previsto há anos. John Woodbury agora iria deixar sua tarefa de guardião do segredo para sua sucessora, Scylla. Muito bem, disse Wade. Vou te contar sobre a lenda que deu origem ao templo. Lenda? Mas uma lenda não é algo incerto, disse a garota. Como pode uma sociedade milenar sobreviver baseada em uma lenda? Não quando se trata desta, explicou Wade. Estamos falando de algo que vai além do conhecimento histórico das pessoas normais. Vou lhe contar sobre eventos que influenciaram no desenvolvimento do mundo em que vivemos. Scylla, ouça bem. Vamos lhe contar sobre a lenda dos 4 guardiões. Livro 1, O Oráculo. Capítulo 4, Crônicas e Lendas. Escrito por nosso amigo Tiago Wildfire. O próximo capítulo, que será narrado, o capítulo 5, terá como título o episódio de 5.000 anos atrás. Espero que vocês estejam gostando do trabalho. E se estiver gostando, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha e na área destinada aos comentários, deixe a sua opinião e sugestões de livros a serem narrados aqui. Bem, todos esses passos ajudam e muito o canal. E vendo que este canal não é monetizado, se você quiser contribuir para ajudar o canal a se manter, o Pix do mesmo estará anexado na descrição do vídeo. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.